Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar mais uma vez sobre trabalho. E já presenciou um layoff em alguma empresa? Na sua empresa? Bem, é uma experiência que pode ser meio tensa, porque ninguém avisa com 6 meses de antecedência: olha, vai ter um layoff daqui a 6 meses. Na verdade, vem do nada. E eu vou passar para vocês algumas dicas de como a gente pode mitigar as chances de você ser massacrado, de você perder seu emprego. Não são dicas infalíveis. Se você fizer isso, não quer dizer que você vai ser demitido, porque os layoffs eles têm vários motivos para acontecer. Pode ser porque a empresa está muito mal financeiramente, aí o critério vai ser basicamente financeiro, eles vão sair mandando todo mundo embora. Mas empresas que estão financeiramente muito saudáveis também fazem layoffs. Essas decisões elas são tomadas com base em perspectiva futura de mercado. Então vamos supor, você trabalha numa grande empresa do setor agrícola e é feita uma projeção pelo setor comercial, pelas equipes de estratégia, e elas percebem que de repente o ano seguinte ou daqui a 2 anos a projeção aqui não seja muito legal para a empresa e as vendas caiam muito. Então eles não vão esperar, eles vão mandar embora antes que aconteça, porque pode acontecer que eles não consigam sustentar a atual estrutura com o lucro que eles vão ter naquele ano. O lucro não, né? O faturamento. Então eles vão mandar as pessoas embora antes. Tá? Tem empresas que vão ter uma política diferente quanto a corte de gastos, mas no geral sabemos que é isso o que acontece. E agora vamos ver como é que você pode tirar o seu da reta. Como eu falei, nada é garantido, mas a gente pode mitigar suas chances de alguma forma. Não existe uma fórmula mágica, mas existem critérios para que as pessoas sejam mandadas embora ainda em layoffs, tá? Se for uma situação muito crítica, a empresa está falindo, o critério, como eu disse, vai ser puramente financeiro. Bem, vamos lá. Vamos entrar na cabeça do seu gestor. O que ele vai pensar antes de mandar você embora? Primeiro, ele tem uma boa relação comigo e com a equipe? Percebam que eu coloquei comigo. Por quê? Quando eu digo comigo, percebam que eu estou me colocando na posição do gestor, tá? Ter uma boa relação com o seu chefe não significa que você seja um puxa-saco dele, mas é importante que você tenha uma boa relação com ele, sim. Se a gente estiver falando de um bom gestor, ele vai identificar quem está puxando o saco e ele não vai gostar. Os egocêntricos gostam, mas eu estou partindo aqui do princípio de um bom gestor. Não são um gestor excelente, mas um bom gestor, que ele está fazendo o papel dele corretamente. Eu coloquei até uma observação ali no final. Eu estou considerando para esse vídeo gestores coerentes. Eu sei que você pode ter um chefe muito bosta que não tem a mínima ideia do que ele está fazendo ali. Então, quando o seu gestor ele for pensar, ele vai pensar primeiramente na relação com ele e com a equipe, porque se você não viu o vídeo que eu fiz sobre RH, eu vou deixar o cardinho em cima e eu explico que existe um fator humano na seleção de pessoas e isso sai do RH. Os gestores das equipes também pensam nisso. O fator humano ele sempre vai influenciar. Então a relação pessoal ela vai influenciar às vezes um pouco mais do que a técnica profissional propriamente dita, mas quando não existe um gap muito grande, né? Ninguém vai tirar um cara que é excelente para deixar alguém que você tem uma relação um pouco melhor. Lembrando, considerando gestores coerentes. Bem, essa pessoa ela une ou divide? O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas dividem a equipe. Elas criam fofocas, intrigas, ou elas simplesmente brigam com os colegas de trabalho e param de falar com o colega de trabalho como se fossem
2 crianças, 2 adolescentes. Então, esse vai ser um ponto considerado. Você pode ser introvertido ou extrovertido, mas você tem que saber se comunicar bem com o seu time, passar as informações, dar ideias. Você não pode ser um cara apagado lá no canto. Se você for bom de trabalho, o seu trabalho vai fazer você aparecer. E você tem que usar essas poucas oportunidades, mesmo que você seja uma pessoa mais introvertida, para você falar, para você dar ideias. Não precisa ser numa reunião, você pode falar particularmente com o seu gestor e dar ideias, mostrar uma certa proatividade. Isso vai contribuir tanto para o seu relacionamento com o seu gestor, porque se ele gostar da ideia, vocês vão acabar conversando sobre isso. E você vai estar demonstrando aí uma boa proatividade no seu trabalho. E aí a gente entra no terceiro tópico, que é: ele só faz o trabalho dele ou tem algo a mais? Às vezes o algo a mais é justamente ser proativo. Ninguém está procurando alguém com múltiplas funções. Às vezes só ser proativo ajuda bastante nesse algo mais. Mas sim, você ampliar o seu aprendizado, ele é muito importante. Então, fazer uma pós-graduação, se você trabalha no escritório, aprender um outro idioma é muito importante. Você tem que saber falar inglês, principalmente se você trabalha em escritório ou em funções operacionais que você possa ter contato com pessoas de outro país. Um terceiro idioma é bom? Cara, vai depender. Se a sua empresa ela tem um nível de negócio bem restrito, bem nichado, provavelmente o inglês vai bastar, se for uma empresa brasileira. Se sua empresa ela está a nível Brasil e ela pretende expandir, provavelmente ela vai expandir para a América Latina. Ela não vai dar um salto para a Europa ou para os Estados Unidos. Acontece, mas é mais provável que ela vá para a América Latina. Então aprender espanhol é um diferencial nesses casos. Se a empresa ela é estrangeira, então você trabalha numa multinacional, na sede dela, aqui no Brasil, nas filiais, e ela é uma empresa francesa, ela é uma empresa italiana, então aprender o idioma da matriz dessa empresa faz toda a diferença. Pensa que você trabalha numa multinacional brasileira e você vai ter alguma conversa com um americano de uma filial que está lá, e esse cara ele fala com você em português. Você vai se assustar. Você vai estar esperando uma conversa em inglês e o cara vai chegar e vai falar português. E provavelmente o nome dele vai ficar marcado em você. Vai ser difícil de esquecer. Porque é algo muito improvável. Então pensa que se você trabalha numa empresa francesa, numa empresa japonesa, você saber falar esses idiomas, o idioma da local, de onde a empresa foi criada, pode criar uma marca sua na empresa, pode fazer você chamar a atenção de uma forma positiva, porque se tem uma coisa que ajuda muito na sua carreira quando você recebe elogios de outros gestores diretamente para o seu gestor, você não fica nem sabendo. Isso é bem positivo. E principalmente se calhar de você ter uma reunião com alguém que tem uma certa influência, de repente um supervisor, um coordenador, um gerente de outro país, e ele está vindo esperando uma reunião em inglês. Você, vamos supor, se a empresa é francesa, você fala francês com ele. Isso é bem marcante, isso faz a diferença, principalmente quando a empresa ela está buscando um dinamismo, e normalmente as empresas privadas procuram um dinamismo maior na comunicação. Então isso vai te ajudar muito. Outro ponto: quanto ele custa. Eu botei por último, e não foi por coincidência. Pelo que eu vi, pelo que eu tenho conversado com os gestores, normalmente quando eles falam por que eles demitiram as pessoas, o último ponto que eles tocam é custo. Por que custo se no final tudo se resume a custo? Vamos lá, imagina que você tem um cara que ele ganha 15 mil reais por mês. Esse cara ele vai custar para a empresa mais ou menos 28, 30 mil reais por mês, tá? O salário dele, se ele fosse CLT. Só que você tem outras pessoas na equipe. O gestor, ele vai olhar e vai pensar, tá, o quanto esse cara ele agrega para essa equipe
com esse valor de salário. Vale a pena eu mandar 2 ou 3 pessoas embora e manter ele? Ou mandar ele embora e ter 2 ou 3 pessoas? Então, o que você agrega para a empresa é muito importante. Se você tem um salário alto, vai ser muito importante que você cumpra as expectativas exigidas desse cargo. Então, o custo ele vai pesar sim na decisão, mas ele não vai ser o único fator decisivo. Em equipes pequenas, ele vai ser mais decisivo sim. Se você tem uma equipe de 3 pessoas, o gestor não vai demitir 2 para manter o cara com o maior salário. O cara que tem o maior salário vai rodar. Bem, aí a gente entra no outro tópico, que tenha o segundo maior salário ou o maior salário. Bem, como assim? Se você tem o segundo maior salário e você está numa equipe pequena, 6 pessoas, 7, se um layoff não for muito agressivo, provavelmente demitir uma pessoa vai bastar. E a demissão pode ser do cara que tem o maior salário. Porque, como eu disse, a equipe é muito pequena e tem muito trabalho. Tirar 2 ou 3 pessoas da equipe pode impactar muito o restante no volume de trabalho. Então, esse cara que ganha mais, se ele não está produzindo por 3, por 2, ele vai rodar. Então, se você tem o maior salário, independente do seu cargo, você tem que ficar atento. Ele pode ser um fator sim preponderante para você ser mandado embora. Então, a dica é: tenha o segundo maior salário. Isso vai garantir uma certa segurança para você. Mas tenha o segundo maior salário e seja muito produtivo e também não se contente em ganhar mal. Se você trabalha bem, não é por isso que você vai querer ter o pior salário. Não, valorize você mesmo. É como um jogo de xadrez. Você vai ter que dar passos cuidadosos. Então não fique chateado se o seu salário for o segundo maior e você acha que merece mais. Talvez isso seja uma benção. Tá, e o que tem a ver o maior salário? Você pode adotar uma estratégia mais agressiva. Mas aí você tem que ter muita confiança em você, no que você entrega e no seu currículo. Então, eu vou ter o maior salário, só que se eu for demitido, eu consigo outro emprego rápido, relativamente rápido. Para isso não basta só o currículo, você também tem que ter uma reserva de emergência. Se você tem um salário alto em comparação com a sua equipe, os seus gastos também vão ser maiores. Então você tem que ter uma reserva de emergência para te proteger, porque você está tomando uma atitude mais arriscada. Você está correndo atrás de um salário maior. Então tenha uma reserva de emergência. Tenha algum investimento em renda fixa. Tenha os investimentos também em renda variável. Tenha dinheiro para você não passar fome. Porque saiba que se tiver um layoff, a chance de você rodar é muito grande. Por causa do custo, principalmente se você está numa equipe pequena. Eu já vi também pessoas de salários grandes serem demitidas em equipes grandes. Então, ter o maior salário é um risco. Ponto. Mas você pode usar isso a seu favor, no seguinte sentido: olha, eu sei que um dia esse layoff vai chegar. Eu vou ficar aqui o tempo que der e eu vou juntar dinheiro. Vou aproveitar que eu estou ganhando essa grana e eu vou investir, eu vou fazer uma boa reserva de emergência, eu vou estruturar bem a minha vida. Agora, se você está ganhando seu maior salário e você está vivendo num aluguel caro, financiou um carro, você está ferrado. Você vai perder seu emprego, você não vai ter nada. Outro ponto interessante também em relação a isso é: se você tiver a oportunidade de ser um gestor, estude para ser um gestor, tá? Aprenda o que é ser um gestor, se você não tem experiência, se você não entende. Mas gestores tendem a não ser mandados embora, tá? Acontece, mas numa frequência muito menor
em relação aos cargos de analista e tal, porque eles que tomam as decisões, eles que decidem quem vai ser mandado embora. Acontece de gestor ser mandado embora em layoff? Acontece. Acontece de setores inteiros de empresa serem desmontados porque aquele projeto foi feito, o projeto não deu certo, para aquele projeto foi colocado um ou dois gestores, até mais, e eles desmontam o setor inteiro e mandam todo mundo embora, se eles não acharem também uma forma de reaproveitar esses caras. Então, se você é um gestor, você vai ter muito mais responsabilidades, mas você vai ter uma probabilidade menor de ser mandado embora num layoff. Mas você também tem uma probabilidade maior de ser mandado embora se você for incompetente, porque você vai estar em contato direto com os cargos maiores da empresa, com a diretoria executiva e tal. E se você estiver vacilando muito, se você aceitou o cargo e não buscou melhorar, não buscou mais conhecimento, não buscou formas técnicas de executar esse trabalho de gestão, não mais só o seu trabalho técnico, de uma forma legal, também pode aumentar a sua chance de ser mandado embora, independente de um layoff. Então, basicamente, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a se livrar aí dessa confusão. Mas valeu, pessoal. Se você curtiu, dá o joinha, se inscreve e comenta. Valeu, falou!